Abra sua Bíblia, então, no Salmo de número 12, são somente 8 versículos, é um salmo pequeno, mas um conteúdo enorme, gigantesco, né? Esse é mais um daqueles salmos escritos por Davi no período de perseguição. Saul estava perseguindo Davi. E nessa circunstância, talvez um pouco diferente do que de outras perseguições, aqui essa perseguição de Saul, ela foi movida devido à fofoca, né? Às mentiras de um indivíduo chamado Doeg, né? Um edomita, que levou um monte de ideias estranhas lá para Saul, e com isso Saul mandou matar 85 sacerdotes da cidade de Nob, porque de acordo com Doeg, aqueles sacerdotes, aliás, aquela cidade estava abrigando Davi. E de acordo com essas informações que Doeg levou até Saul, esse miserável, não é? Saul então mandou matar todos os 85 sacerdotes, mais ainda, mandou matar todos os homens, mulheres e crianças daquela cidade. Irmãos, que perigo era! A nossa fala pode alcançar uma proporção absurda. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 22. Aquilo que a gente fala pode alcançar uma proporção absurda. Nesse salmo, Davi, ele está assim alarmado, ele está abismado, de uma certa forma um pouco até angustiado pela falta de piedade na terra. Sabe aquele momento em que você olha e olha para o lado, vem impiedade, olha para o outro, vem impiedade, não é? Muda de ambiente, vai para outro lugar, chega lá, você encontra ações ímpias, pessoas cometendo impiedade, não é? Se Davi tivesse um noticiário da época, ele iria ver só atitudes ímpias estão sendo tomadas, praticadas, né? O ímpio se enchendo de orgulho, de arrogância, o ímpio falando o que bem entende e alcançando vitória nas suas propostas malignas, o ímpio falando mal do justo, né? E destilando veneno com palavras mentirosas, cheias de engano. Essa situação de Davi, uma situação difícil, irmãos. Não é fácil a gente olhar para um lado, olhar para o outro, fazer uma leitura das circunstâncias e vermos o quanto que a impiedade está imperando. Aconteceu naquela época e está acontecendo hoje também. Isso sempre aconteceu. Aliás, eu estava refletindo sobre a situação atual do Brasil. A perspectiva não é das melhores. A perspectiva é que trevas dominem. Cada vez mais os valores cristãos sejam abandonados. Esses dias um professor foi denunciado por outro professor porque ele estava fazendo uma oração com os pequenos, né? Os alunos pequenos estavam simplesmente orando o Pai Nosso. Ele foi denunciado lá, né? Na Inglaterra não se pode mais usar a palavra Natal, porque isso pode constranger ou
ferir alguém que é de outra religião que não seja cristã. E lá o islamismo está tomando conta, do mundo. A Europa já tomou conta, então você pode falar do Ramadã, você pode falar de outras expressões islâmicas, mas falar de Natal. Então o cristianismo está passando por uma fase, e essa tendência que nós temos. Então, refletindo sobre essa situação que nós nos encontramos no Brasil, eu percebo que as trevas vão se tornar mais intensas. Aí, sabe o que me veio à mente? Isso é uma grande oportunidade de Deus. Por quê? Porque quanto maiores as trevas, mais a luz brilha. Entende? Quanto maiores as trevas, maior será o brilho da luz. Quem já morou em ambiente de muita escuridão, sabe o que eu estou falando. Não é? Você vê aquela luzinha lá, e aquela luzinha se destaca em meio àquele breu. Irmãos, então, eu vejo que na realidade, essa possibilidade dessas trevas tomarem o país, acabam se tornando mais oportunidade da luz do Evangelho brilhar. Então a gente pode olhar por essa perspectiva. O que Davi fez então, quando ele viu essa situação? Em primeiro lugar, ele lançou um clamor profundo. Deixa eu só ajeitar aqui. Eu vou ler na versão NVI, conforme está sendo projetado. Os versículos 1 e 2 vão falar desse clamor profundo. Então, em primeiro lugar, o clamor é necessário quando o justo é encurralado. Olha o versículo 1. Salva-nos, Senhor, ou socorra-nos, Senhor, conforme as versões mais antigas, que eu prefiro mais essa versão. Já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Socorra-me, Senhor. Por vem dizer que esse clamor de Davi é por causa de uma situação deplorável da religião e da moralidade do povo. Perante essa visão deplorável que ele estava tendo da religião, da prática de fé da religião do povo e da imoralidade, né? Se eu posso dizer assim, o que Davi fez? Senhor, socorra-nos, salva-nos, Senhor. Warren Wiersbe, que é outro comentarista, ele disse que no Salmo 11, os alicerces da sociedade são abalados. Lembra? Salmo 11, versículo 3, se os alicerces forem abalados, se os fundamentos forem abalados, o que pode fazer o justo? Mas aqui Davi pede socorro, porque o remanescente piedoso está cada vez menor. Irmãos, é assustador essa sensação, e eu acredito, conforme a gente vai avançando para o fim dos tempos, essa sensação de que os homens piedosos, fiéis a Deus, a quantidade desses homens piedosos que fiéis a Deus vai diminuindo, isso vai acontecer. A gente vai tendo essa percepção, irmãos, né? E por favor, não confunda a igreja cheia com quantidade de pessoas piedosas. Isso não é sinônimo. A ideia é que com o avanço, e Davi viveu isso, com o avanço da impiedade, da imoralidade, o número de piedosos, de pessoas fiéis, vai caindo. Por isso que ele está dizendo, Senhor, me socorra. Também ainda no versículo 1, nós encontramos em segundo lugar,
que o clamor é necessário quando a necessidade é urgente. Ele diz: salva-nos, Senhor. Socorra-nos, Senhor. Aqui é como se alguém estivesse se afogando e estivesse gritando por ajuda. Ou então alguém está cercado pelo fogo, gritando: socorro, me socorram, me tirem daqui. Essas pessoas podem esperar. Espera aí que eu vou dar uma... Daqui a meia hora eu volto, eu preciso resolver o negócio ali. É assim que isso acontece? De forma alguma. Na realidade, o clamor de Davi aqui é urgente. Senhor, socorra-nos. É isso que está acontecendo aqui. Em terceiro lugar, ainda no versículo 1, nós encontramos que esse clamor é necessário quando a piedade é uma raridade, né? Ele diz assim: já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém dos homens. Mas eu acho que a parte B, já não há quem seja fiel. Davi olha em volta e não consegue identificar homens piedosos. Irmãos, que sensação de solidão, né? Vou dizer assim. Não tem ninguém, não tem mais ninguém. As pessoas se renderam ao pecado, as pessoas se entregaram ao erro, ao engano, às práticas imorais. Não tem mais ninguém. Eu fico, é aquela mesma sensação de Elias, não é? Não tem mais ninguém, só sobrou eu. Lembra desse episódio, lá no livro de 1 Reis? Não tem mais ninguém, só eu que fiquei no meio de uma geração apóstata, uma geração que se afastou de Deus, só resta eu. Que crise, né? E o que Deus disse para Elias? Você se lembra? Ele estava sozinho? O que Deus disse? Elias, ainda resta o remanescente. 7.000 que não tinham dobrado os joelhos para lá. 7.000 ainda. Irmãos, me parece, isso vem acontecendo ao longo da história do cristianismo, Deus sempre vai ter um povo fiel. Embora nós possamos talvez olhar em volta e vermos e nos sentirmos sozinhos, mas sempre existirão outros, mesmo que em outros lugares. Sempre. Observe que quantas perseguições que nós passamos. Né? Na época de Nero, havia filas nas ruas, nas avenidas, filas enormes, gigantescas, de cristãos para serem crucificados. A coisa ficou tão difícil, foi uma quantidade tão grande, que faltava madeira, começou a faltar madeira para crucificar os cristãos. Irmãos, tem ideia do que eu estou falando? Só numa única noite, 1500 e alguma coisa, 72, se não me engano, lá na França, na noite de São Bartolomeu, 57.000 cristãos foram mortos, numa única noite. Mas as estatísticas contam que o maior, nunca teve um número tão grande de cristãos sendo mortos quanto no século XX, pelo comunismo, que onde chegava matava tudo quanto é cristão. Irmãos, estou entendendo? Nessa circunstância, você pode chegar à seguinte conclusão: estou sozinho, não tem mais ninguém. Mas tem outros que, apesar das lutas, apesar da apostasia do povo, apesar do afastamento, do abandono de Deus,
mesmo dentro das igrejas oficiais. Apesar da perseguição, quantos ainda permanecerão fiéis? Quantos ainda? O cenário é cinzento e a impiedade parece prevalecer, enquanto os piedosos se tornam escassos, cada vez mais raros. Em quarto lugar, agora no versículo 2, o clamor é necessário quando a confiança nos relacionamentos humanos é inexistente. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Não há confiança nos relacionamentos. Onde há bajulação, onde não há verdade, onde não há sinceridade, o que prevalece é a falsidade, o que prevalece é a hipocrisia nos relacionamentos. Davi, então, ao ver esse tipo de relacionamento entre as pessoas, ele fala: Senhor, socorra-nos. Os relacionamentos estão cada vez menos dentro dos parâmetros de confiança e verdade. O Senhor venha intervir de acordo com a sua vontade. Purgzer, que é um teólogo, ele diz que suspeita e cinismo destrói qualquer base dos relacionamentos humanos. Suspeita e cinismo. Se tem suspeita e tem cinismo, sabe aquela pessoa cínica? Entende o que eu estou falando, né? É terrível lidar com uma pessoa cínica. Onde você tem suspeita e tem cinismo, aonde que tem um relacionamento de verdade? Não tem como, né? Na verdade, suspeita e cinismo é o contrário, é a antítese da santidade e da verdade que Deus quer no relacionamento. Deus quer verdade, Deus quer santidade, não suspeita e cinismo. Em seguida, nós encontramos uma condenação inevitável, isso nos versículos 3 e 4. Então, em primeiro lugar, nós temos uma vindicação da justiça divina. A primeira parte do versículo 3, Davi fala assim: que o Senhor corte todos os lábios bajuladores. Davi está dizendo: venha, Senhor, mas corte esses lábios bajuladores. Davi roga que o Senhor elimine aqueles que enganam, aqueles que tentam distorcer a verdade, aqueles que têm motivações erradas e acabam escondendo essas motivações erradas através de palavras de lisonja. Não é? Eu fico, às vezes, nessa época do ano, quando tem aqueles festinhas de final de ano, e parece que todo mundo ali, não é, se dá muito bem. Estou falando de ambiente familiar, não estou falando de ambiente de trabalho, né? Mas que é mais uma alegria, né? Aí eu estava vendo uma postagem, família tal, gente da família, não, cara. Na festinha, movido a bebida ou qualquer outra coisa, ali parece que todo mundo é irmão, é agradável, todo mundo se dá bem, não tem problema, todos são amigos de verdade, não é? Irmãos, isso é um engano danado. E eu vejo quantas vezes palavras de lisonja sendo proferidas assim, na frente de todos, mas o ano todo falando mal, não é? E sai dali, daqui a pouco está falando mal de novo. Bom, pelo menos, irmãos, esse é o mundo, né?
Isso não pode existir na igreja de forma alguma. Mas é o que Davi está vendo. Eu acho que não é muito diferente hoje em dia, não. Pessoas que usam as palavras de forma muito hábil e escondem na realidade o desejo ruim que tem no coração. Eu fico aqui me segurando para não falar algumas coisas relacionadas à política. Me segurando, irmãos. Mas o que a gente mais vê? Isso é para o bem do povo. Isso é para benefício do grupo, dos necessitados, dos pobres. E no final das contas, quem se beneficia mais são os próprios promotores disso. Fala aquilo que o povo quer ouvir. E tem muita gente assim, que esconde a intenção maligna do coração através de palavras, não é? Palavras bem articuladas. O Antigo Testamento, do começo ao fim, ilustra o poder dessas palavras, dessa arma. Lembra, desde a serpente, lá no jardim do Éden? Não é isso? O poder das palavras, intenções malignas por trás de palavras agradáveis. O próprio Daniel, até o fim, né? Quando Daniel vai falar que ele vai profetizar a respeito do perseguidor, do anticristo, e da sua boca ele falava com insolência. Então, isso está sendo profetizado desde o início. O Novo Testamento depois retoma esse tema, não é? Não é por acaso que o associado com a besta do Apocalipse é um falso profeta. O que o profeta faz? Fala bem, e o falso profeta vai falar aquilo que o povo quer ouvir, gosta de ouvir, e vai enganar as pessoas. Então, Davi está falando: Senhor, elimine esse lábio, corte todos os lábios bajuladores, elimine essas pessoas que usam os lábios para o engano. Em segundo lugar, irmãos, tem uma arrogância humana desmedida. Olha a segunda parte do versículo 3 e também depois do versículo 4. Elimine, né, que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante, no versículo 4, dos que dizem: venceremos graças à nossa língua. Eita! Somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Está entendendo a arrogância dessas pessoas aqui? É uma arrogância sem medida. Irmãos, o mundo tem uma confiança enorme no poder das palavras. Eu já falei um pouco sobre isso em alguns dos nossos cultos lá atrás. A gente toma muito cuidado com isso, irmãos. O perverso, ele acha que sempre vai se dar bem, ou que ele vai prevalecer justamente pela habilidade como usa a língua, como usa a palavra. E tem gente que convence mesmo. Você para ouvir 5 minutos e você vai cair na lábia daquele camarada de uma forma impressionante. E eles se apoiam, os perversos se apoiam, acham que vão se dar bem, simplesmente usando a língua. Usando a língua. Venceremos graças à nossa língua. Será? Em terceiro lugar, nós temos uma afronta à soberania divina. Olha no final do versículo 4 ainda. Quem é Senhor sobre nós? Essas pessoas arrogantes,
Essas pessoas que usam bem as palavras, são articuladas, acham que vão sempre se dar bem em relação a isso, eles chegam a ponto de ter esse pensamento louco, de afrontar Deus. Olha, quem é Senhor sobre nós? Não tem ninguém. Ele diz, olha, não existe um Senhor soberano. Nós somos senhores e pelas nossas palavras nós vamos prevalecer. É isso que eles estão, e é isso que Davi está vendo nessa época, e é isso que a gente encontra também muita gente. Mas há uma confiança inabalável por parte de Davi, isso nos versículos 5 a 7. Diante disso tudo, diante dessa arrogância humana, Davi declara a sua confiança em Deus. Por isso que ele ora, e por isso que ele tem as orações respondidas. Então, em primeiro lugar, essa confiança de Davi, confiança inabalável, parte da ideia de que Deus é o libertador do seu povo. Olha o versículo 5. Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor, e eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Deus desarticula os planos daqueles opressores, ele arranca os oprimidos das garras dos opressores, ele livra os oprimidos, os desamparados do veneno da língua desses homens ímpios. Estão entendendo? Deus é o nosso libertador. Interessante que ele fala assim, por causa da opressão e do gemido do pobre. Aqui não é um grito, é um gemido. Irmãos, o gemido pode ser algo não muito audível, né? O gemido pode ser tão interno e tão baixinho que às vezes a pessoa do lado não ouve, mas para Deus é um grito alto, altissonante. Para Deus é um som claramente audível. Para Deus um gemido é muito mais eloquente do que 1000 palavras. Para Deus isso acontece. E Deus ouve o gemido do pobre. Em segundo lugar, Deus é digno de confiança quando profere suas palavras. Olha o versículo 6. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada no forno, 7 vezes refinada, diferente das palavras do ímpio. A palavra do ímpio é escória, sabe aquela sujeira que vem junto ao metal, que o fogo libera. O fogo purifica a prata, purifica o ouro, o que sobra é sujeira, é escória. Diferente da palavra do Senhor, que era cada vez mais purificada. Então há um contraste aqui muito claro entre as palavras mentirosas, as palavras enganadoras dos perversos, com as palavras verdadeiras de Deus. As palavras do Senhor são puras, elas foram purificadas na fornalha. Por isso que Davi coloca a sua confiança em Deus. Eu conheço a sua palavra e nela eu confio. E em terceiro lugar, a confiança de Davi em Deus também parte do princípio de que Deus é o protetor do seu povo. Olha o versículo 7. Senhor, tu nos guardarás seguros, e dessa gente
nos protegerás para sempre. O Senhor é protetor do seu povo, de modo que o inimigo pode até cercar, pode até oprimir por um tempo, mas no tempo certo, Deus vai se levantar e vai livrar o seu povo, assim como fez lá no Egito, com o povo de Israel. Finalmente, irmãos, o último versículo, o versículo 8, nós temos aqui uma ação inequívoca. Olha o versículo 8. Os ímpios andam altivos. Voltou de novo lá a questão dos ímpios, certo? Arrogantes, confiam nas suas próprias palavras. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Aqui voltou então ao tema da prevalência da maldade, e foi justamente essa percepção que fez Davi buscar socorro no Senhor, né? Warren Wiersbe, ele vai dizer que esse versículo é um chamado para entrar em ação, pois a vileza é promovida e exaltada na mídia. Não é isso? Quando Davi voltou para esse versículo, está dizendo: Senhor, entre em ação. E de uma certa forma, irmãos, é isso que nós clamamos: Senhor, entre em ação. O que nós temos visto hoje em dia é o que a mídia nos apresenta, quanto que a vileza ela é divulgada e até de uma certa forma incentivada. O que a gente encontra na mídia, irmãos? Imoralidade, brutalidade, homicídios, mentiras, embriaguez, nudez, ganância, abuso de autoridade e por aí vai. Não é isso que a gente encontra? E o que é impressionante é que as pessoas se orgulham disso, quando deveriam se envergonhar disso. E quando a gente vê essa situação, que a gente pode dizer: socorro, Deus, livra-nos, salva-nos. Mas essa maldade, essa perversidade, ela não está apenas na mídia, ela está nas cortes do país, ela está lá no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Senadores, ela está nos palácios, ela está no comércio, ela está na indústria, ela está nas transações internacionais, ela se encontra no teatro, no cinema, na imprensa, na literatura, nas igrejas, nas famílias. Essa perversidade são encontradas em todos os cantos. Então, irmãos, Davi viveu esse tempo, e nós vivemos também um tempo em que o mal não é apenas tolerado, mas ele é exaltado, divulgado, incentivado. Isso nos mostra essa clara inversão de valores que temos na nossa sociedade. Perante isso, o que nós podemos fazer? Como Davi: Senhor, socorro, salva-nos, Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo que aqui tivemos de culto, de louvor, de oração, de reflexão bíblica, ó Pai. Obrigado pela Tua graça, por nos trazeres até aqui. Que essas palavras possam nos ajudar no enfrentamento das circunstâncias, dos momentos difíceis que estamos vivendo, que ainda enfrentaremos, e também aqueles que irão ouvir esse estudo posteriormente, quem sabe através do YouTube, ó Pai, que isso venha ajudá-los também a terem ainda mais confiança em Ti. Obrigado, Senhor, por nos dar esse tempo. Em nome de Jesus. Amém.